O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Que pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos e filhas, nosso Senhor, nós estamos já próximos de celebrar o grande mistério, o mistério central da nossa fé, que é o mistério da paixão, da morte e da ressurreição do nosso Senhor. Estamos nós caminhando com o Senhor para fazermos a mesma experiência com Ele. Um cristão de fato deve celebrar esse tempo da Quaresma e depois o tempo da Semana Santa, justamente morrendo e ressuscitando com o Senhor, fazendo a experiência da alma. Jesus ele fez a experiência do seu corpo, quanto à sua humanidade. Nós temos que fazer a experiência na nossa alma, de tal forma que nós possamos também morrer diante dos nossos pecados, diante das nossas faltas, diante de nossos erros, para ressuscitarmos, alcançarmos uma vida nova, para que nós possamos ser, de fato, criaturas revestidas da glória de Deus e dar esse testemunho de pessoas glorificadas, de pessoas vivas, não de pessoas mortas, porque é isso que o pecado faz conosco. O pecado, ao longo da nossa vida, ele vem querendo nos destruir. E é a artimanha do maligno justamente fazer com que nós, pessoas, filhos de Deus, filhos amados por Deus, filhos prediletos de Deus, que nós sejamos destruídos. Destruídos sim, destruídos quanto à vontade do Senhor em nós, destruídos porque o pecado ele deforma a imagem e semelhança que nós somos de Deus. Destruído sim, porque o pecado, ele destrói nosso amor, porque ele acaba com famílias, ele acaba com relacionamentos, porque o pecado acaba com a fé, acaba com a esperança, porque o pecado ele faz, portanto, essa desordem total. E quantas vezes, amados, o pecado na vida nossa, ele nos faz ficar paralisados. Quantas vezes o pecado, ele é essa realidade que impede a gente de fazer o bem,
padre, como assim? Ora, quantas vezes o pecado ele tirou da tua vida a alegria? Quantas vezes o pecado ele tirou da tua vida a coragem? Quantas vezes o pecado ele tirou da tua vida a esperança de ser melhor, o sonho de você ser melhor? E é isso que nós vamos refletir nessa noite, no último dia do seminário quaresmal, aqui na nossa paróquia, desse retiro quaresmal, onde a palavra do Senhor hoje, ela vem para nós do Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Eu vou ler a passagem guardada pelo Senhor para nós nessa noite. Nos diz: alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que nem mesmo em frente à porta podia haver lugar para todos. E Jesus lhes pregava a palavra. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Não podendo mostrar-lhe por causa da multidão, descobriram o teto no lugar em que Jesus se achava e pela abertura desceram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Ora, estavam sentados ali alguns escribas, pensando consigo mesmos: como pode falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Mas Jesus, penetrando com o Espírito seus pensamentos, lhes diz: por que assim pensais convosco mesmos? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os pecados te são perdoados, ou dizer-lhe: levanta, toma a maca e anda? Pois bem, para verdes que o Filho do Homem tem na terra a autoridade de perdoar pecados, dirige-se ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a maca e vai para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. A multidão se espantou e se pôs a louvar a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, bom, nós estamos logo no início do Evangelho de São Marcos. Um dos primeiros pilares de São Marcos ele vai relatar no seu Evangelho. Antes ele vai falar da cura de um leproso. E agora, São Marcos, ele relata um fato extraordinário que foi a cura desse homem que era paralítico. Um homem, portanto, que necessitava sempre do auxílio dos irmãos. O homem que, diante das circunstâncias da vida, para ele chegar em determinados lugares, ele não podia chegar sozinho, mas para ele chegar em determinados lugares, alguém tinha que carregá-lo, alguém tinha que empurrá-lo, alguém tinha que levantá-lo, uma pessoa dependente. E esse homem que era dependente, viu que uma pessoa podia trazer para ele essa liberdade. Ele não conseguia ter uma liberdade plena, porque tudo que ele queria fazer, em alguns momentos ele precisava de alguém para subir em determinados lugares, para chegar num lugar, por exemplo, onde tinha uma grande multidão, por causa da sua maca, enfim, era uma pessoa dependente. Mas ele sabia, pela sua fé, que Jesus podia trazer a liberdade que ele estava necessitando. E Jesus, ele estava lá em volta de tantas pessoas, porque, amados, Jesus, ele exercia um poder de atração. Jesus, ele atraía as pessoas para si, ele atraía multidões, porque ele falava de uma forma diferente, ele ensinava de uma forma diferenciada dos mestres da lei, dos escribas,
que estavam morrendo de inveja por causa disso, que estavam enciumados. E por isso que no milagre ali que Jesus faz, aqueles homens, os escribas, os fariseus, vão julgar Jesus por causa do ciúme, por causa da inveja, por causa dessa dureza no coração deles. Mas, amados, o poder do Senhor, ele vai além disso. E quando nós vemos justamente esse Evangelho nessa noite, quando nós escutamos essa palavra, nós vemos o quanto que na nossa realidade pessoal, hoje, nós que estamos aqui, nos tornamos muitas vezes dependentes. Em que sentido que eu quero falar aqui dessa dependência? Não é a dependência de Deus, com certeza não. Porque na vida, toma posse dessa realidade, você depende de Deus, eu dependo de Deus, nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus quanto fazer o bem, nós dependemos de Deus quanto nós necessitamos de uma graça especial, nós dependemos de Deus pela nossa saúde, nós dependemos de Deus em tantas outras circunstâncias. Mas, como eu dizia, o pecado ele é uma desordem, ele muda as coisas. E ao invés de na vida nós dependermos de Deus, o pecado ele faz com que nós vamos criando outras dependências. Uma pessoa viciada no cigarro, ele cria uma dependência de um objeto desse tamanho. Uma pessoa viciada no álcool, ele cria uma dependência de um líquido que traz uma certa satisfação. Uma pessoa viciada nas drogas cria dependência, seja da maconha, seja do que for, de remédios. Uma pessoa dependente da outra pessoa, como muitas vezes acontece, ela não dá um passo se aquele que é dependente falar alguma coisa, faz isso, não faz aquilo e tal. Quantas pessoas são dependentes do dinheiro para ter felicidade? Quantas pessoas no mundo de hoje são dependentes do prazer que o mundo oferece? Quantos jovens aí estão na sua dependência hoje? Mas talvez nós que estamos aqui também estejamos dependentes de tantas circunstâncias da vida. Para pensar nesse momento. Nós que estamos nesse sentido quaresmal, portanto, é uma purificação que nós estamos vivendo junto com o nosso Deus. Qual é a tua dependência hoje? Do que você tem dependido? O que você criou que hoje é o teu apoio? Hoje é o motivo do qual você precisa para levantar. Hoje é o motivo do qual você precisa daquilo para caminhar. Talvez seja aquele remédio, talvez seja aquela pessoa, talvez seja assim o que for. Você não consegue ter alegria, você não consegue dar um sorriso, você não consegue falar com os outros, você não consegue ter um bom humor, você não consegue às vezes vir para a missa se alguém não te empurrar. Amados, Deus ele não nos fez para dependência humana. Esse homem paralítico traz para nós também um sinal de uma outra realidade, que nós refletimos sobre a dependência, mas também quantas vezes existe uma palavra de quatro letras que faz com que a gente não dê um passo na vida. Uma palavra chamada medo. Medo. Por medo, você não pede perdão. Por medo, você não vai lá a fundo da tua vida e você não busca realizar um exame de consciência sincero diante do Senhor, porque você muitas vezes tem medo de você mesmo, medo do teu passado, medo da tua história, e não vasculha para poder ir lá à raiz e mudar as circunstâncias da tua vida.
Quantas vezes por medo você não dá um passo além na tua vida, às vezes diante de um emprego, diante de uma casa, diante do que for? Quantas pessoas por medo vivem sozinhas? Por medo dos outros, medo de amizades, medo de relacionamentos. Queridos, o Senhor, quando Ele se encontrou com esse homem lá, Ele foi levado por 4 amigos. E esses 4 amigos, eles se empenharam em conduzir aquele homem até Jesus. E Jesus, por misericórdia, perdoa os pecados e liberta o homem da sua paralisia. Cura a alma e o corpo. Esse homem que recebeu essa cura, portanto, ele foi tocado pela misericórdia de Deus por causa de algumas pessoas que o ajudaram, que foram amigas, que estiveram ao lado dele quando aquele homem mais precisou e viram em Jesus a esperança para aquele seu amigo. Mas lá dentro daquela casa também tinham os enciumados, os escribas, os invejosos dos fariseus. Na vida, a gente, pela nossa amizade verdadeira, a gente tem o poder de libertar também os nossos irmãos da paralisia dos outros. Mas muitas vezes, pelo nosso ciúme, pela nossa inveja, ou por tantos outros pecados, a gente pode contribuir na paralisia dos outros. Às vezes, na vida, nós também precisamos aprender com esse Evangelho a importância que tem uma verdadeira amizade, a importância que tem uma pessoa que é companheira, uma pessoa que está ao lado quando o outro precisa, mas que não é uma barreira, que não é um motivo de paralisia, mas é um motivo de libertação, é um motivo de graça, é um motivo para se aproximar de Deus. Você tem um grande poder, uma grande autoridade na vida do outro, de libertar ou de paralisar, de fazer a pessoa caminhar ou de fazer a pessoa ficar parada. Mas também não dê palavras para aqueles na sua vida que exercem o papel dos fariseus e dos escribas, porque pode ter muitas pessoas na nossa vida querendo fazer a gente ficar parado, querendo fazer a gente, na verdade, não fazer nada. Mas a gente precisa se agarrar naqueles que nos levam para Deus, naqueles que se preocupam conosco de verdade, naqueles que querem o nosso bem, naqueles que querem nos levantar, nos fazer novos. Quanta coisa, amados, esse Evangelho nessa noite quer nos ensinar. Quantas coisas a palavra do Senhor nessa noite ela tem a fazer na nossa vida. Mas nós precisamos, conforme eu dizia no início, acreditar que o nosso Deus, que em primeiro lugar é dele, é do Senhor que nós dependemos, e criar nessa noite, voltar a ter esse laço de dependência com o nosso Deus e nos libertar dessas tantas circunstâncias que fizeram a gente ficar dependente da nossa vida. Para nos ajudar a viver essa palavra na nossa vida, eu gostaria a todos que se colocassem de pé nesse momento, para que nós rezássemos. Porque mais do que tudo a palavra do Senhor, ela abre o nosso coração. Mas o fruto da pregação tem que ser a oração e o comprometimento de vida. Por isso, eu te convido a você a se colocar diante do Senhor com os olhos fechados. E nós vamos orar agora junto ao Senhor por todas as nossas dependências. Vá apresentando ao Senhor diante desse momento a tua dependência, a situação, a pessoa, a coisa que está na tua vida e que hoje você tem dedicado muito mais tempo a essa coisa, pessoa ou situação. Entrega ao Senhor isso que tem roubado o espaço de Deus, isso que tem roubado o tempo de Deus, porque é isso que acontece.
diante das nossas dependências, essa situação, essa coisa, essa pessoa tira espaço de Deus. A gente já não tem tempo para Deus, a gente já não procura a Deus, a gente já não reza, a gente já não confia, porque a nossa confiança está naquela coisa, naquela pessoa. Você que traz para a nossa igreja algum tipo de vício, que você criou essa dependência, entrega ao Senhor, porque Ele é o mesmo que curou aquele paralítico em Cafarnaum. Nesse momento, o Senhor coloca no meu coração algumas pessoas que estão aqui entregando, pedindo pela dependência do celular. Alguns irmãos estão aqui com essa dependência do celular. Enquanto eu ia falando, foi logo isso que você apresentou ao Senhor. O Senhor, Ele quer te libertar agora disso. E Ele já está te libertando dessa dependência. Você que chegou aqui nessa noite, enquanto nós orávamos, uma mulher que ela se colocou logo tocada, porque ela tem uma dependência exagerada em relação ao seu marido. Enquanto nós orávamos, isso veio no teu coração, porque você não sabe o que você vai fazer quando seu marido partir. E o Senhor, nesse momento, está te dando a graça de continuar amando o seu marido, convivendo com ele, mas não dessa dependência doentia. Nesse momento, o Senhor toca também em uma mãe, que enquanto ia falando da dependência, ela não pensou em si, mas ela pensou logo no seu filho, que está dependente das drogas. E você, mãe, que ia apresentando a vida do seu filho, o Senhor te dá a graça da perseverança na oração, porque você já estava ficando muito fraco na tua oração. O Senhor pede a você a perseverança, Ele está te dando essa graça para você ver a libertação do seu filho. O Senhor está te dando a graça de voltar a rezar, de voltar a pedir. Coloca a mão agora no teu coração e peça comigo: vem, Senhor Jesus, toca no meu coração, para que eu seja livre de toda dependência humana, de toda paralisia espiritual, de todo medo, de toda insegurança. Vem com misericórdia, Senhor, para que eu seja totalmente livre, e viva nessa dependência, somente em relação à tua vontade. Toca, Senhor, no mais profundo do meu coração, para que eu tenha a graça de ser um homem novo. Amém. Eu preciso de ti, meu Senhor. Quero
pessoa muito carente e ela tem uma dependência do afeto dos outros e acaba ficando aquela pessoa muito apegada aos outros, ao afeto, ao carinho. E você, no qual o Senhor está te tornando nesse momento, quantas vezes você tem vivido uma experiência de decepção por causa dessa tua carência mal vivida? E o Senhor nesse momento está tocando no teu coração. Você que orava, clamando por isso, o Senhor Ele fala para você que você não precisa ficar mendigando amores humanos, que Ele te dá o amor que vem dele. O Senhor também toca no meu coração de uma pessoa aqui que tem um grande ciúme. Não só o ciúme, é uma mulher, não só o ciúme em relação ao seu marido, mas o ciúme em relação aos filhos, o ciúme de amizades. O Senhor, nesse momento, mulher, está te curando desse ciúme. Deixando que você tenha um amor livre em relação aos outros. Quanto mal isso te fez, mas pelo poder do nome do Senhor, não vai te fazer mais mal esse ciúme, porque você está livre. Está te dando a graça para você ter paciência. O Senhor está te dando a graça da paciência que você tinha perdido. E mais, está te dando a graça do perdão em relação a esse vizinho que estava te prejudicando. Ainda traz
do pânico. E se lembra disso, sempre gera uma ansiedade de voltar a sofrer o que sofreu. Mas o Senhor fala para você: confie em mim, porque isso não vai acontecer de novo na tua vida. Obrigado, Senhor, porque essa noite Tu estás realizando a Tua obra, a fim de que nós sejamos purificados, sejamos ressuscitados, o homem ressuscitado, a mulher ressuscitada, criaturas novas. Glórias a Ti, Senhor. Pelo Teu amor incondicional, ó Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito